Bom, vamos começar. Olá a todos, meu nome é Samuel, eu sou médico, sou perito oficial médico legista do estado do Mato Grosso, trabalho no IML de Cuiabá desde o ano de 2013, ou 14, se eu não me engano, e a gente vai conversar hoje sobre violência sexual. Bom, então, a sexologia forense, né, como o assunto, né, a área da, da medicina legal que aborda o crime de violência sexual, ela contempla as práticas libidinosas que são de interesse da justiça. Uma perícia ela é solicitada, né, pela autoridade competente quando existe uma suspeita de que o delito sexual ele tenha sido praticado. O trabalho do perito ele consiste em encontrar os sinais que são deixados pelo crime na vítima. Como qualquer outra perícia na esfera criminal, essa perícia está subordinada ao artigo 158 do Código de Processo Penal. Ele diz que quando uma infração deixar vestígios, é indispensável o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Qual que é a importância disso, né? Disso tudo, na realidade, né? A violência sexual, ela é uma violência muito prevalente, né? Cerca de 12 milhões de pessoas a cada ano sofrem algum tipo de violência sexual. São mais de 15 mil pessoas estupradas só no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Apenas 10% desse número chegam ao conhecimento da polícia, né? Acomete ambos os sexos, mas é bem mais comum no sexo feminino. E 70% dos estupros eles são cometidos por parentes, namorados ou amigos conhecidos da vítima. Isso tudo é muito importante, toda essa epidemiologia é importante para mostrar para a gente que é uma situação que ocorre muito, né, que é uma situação muito prevalente e que exige muito cuidado, né, por parte da equipe médica, principalmente no caso da equipe médica, no caso de uma pessoa que sofre uma lesão nesse sentido, tanto da abordagem médica, né, na assistência a essa vítima, como no correto encaminhamento, né, na correta orientação em relação à procura das autoridades para que sejam feitos todos os exames de um tempo hábil e que os vestígios não se percam, né? A gente vai ver mais para frente que existem casos em que os vestígios eles desaparecem de uma maneira muito fugaz. Então, a gente precisa fazer essa abordagem, né, dessa vítima e tentar coletar esses vestígios o mais rápido possível. E do que resulta, né? Qual que é o resultado da violência sexual? Como isso impacta a vida da vítima, né? Da vítima de violência sexual? Além, é óbvio, das DSTs que ela pode adquirir, né? Como a AIDS, por exemplo, uma gravidez indesejada pode acontecer também, mas existem alterações psicológicas e sexuais futuras que pode trazer muito transtorno para a vida dessa pessoa. Alterações psicológicas do tipo diminuição do desejo sexual, um desejo sexual hipoativo pode acontecer, um transtorno erétil no caso do homem, isso pode acontecer também, transtornos orgásticos podem acontecer, como ejaculação precoce, no caso das mulheres pode ocorrer também dispareunia, vaginismo, e também uma alteração que é a coitofobia, que ela é definida como uma aversão, uma repugnância, um medo do ato sexual. Além disso, as pessoas que sofrem violência sexual, são mais propensas ao suicídio, tem um maior índice de suicídio nessas pessoas que sofrem violência sexual e uma maior propensão ao abuso de álcool, ao abuso de drogas também. Então, mas o que são esses crimes contra a dignidade sexual, né? O que é o estupro, né? A gente vai entender, à luz do Código Penal, o que é um estupro, para a gente entender o que era feito em relação à separação da conjunção carnal e do ato libidinoso e como essas duas questões elas se juntaram para formar o crime de estupro, né? O crime de estupro, segundo o artigo 213 do Código Penal, é constranger alguém
mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal e ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena é de reclusão de 6 meses a 10 anos. Se dessa conduta resultar uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18, maior de 14, a pena é de reclusão de 8 a 12 anos. E se dessa conduta resultar morte, a pena é de 12 anos a 30 anos de prisão. Por que esse texto é importante? Porque ele uniu essas duas agressões num só crime, que é o crime de estupro. O estupro antes de 2009 era apenas a conjunção carnal. Era a penetração do pênis na vagina, além do ímen, com ou sem ejaculação. Esse era o crime de estupro antes. A partir de 2009, o ato libidinoso, que era separado, era em outro artigo, entra no crime de estupro também. Toda prática que tem por fim satisfazer completa ou incompletamente o apetite sexual, diverso da conjunção carnal, como toques, carícias, beijos em lugares impróprios, enfim, tudo isso entra como um ato libidinoso. E tudo isso entra agora como um crime de estupro também. Bom, então, para deixar claro, o crime de estupro ele está tipificado no artigo 213 do Código Penal, né, e a redação dele é simples e clara. São elementos desse crime a prática da conjunção carnal ou de outro ato libidinoso involuntários, o emprego de violência e também de grave ameaça para obter esse resultado. O artigo 217-A fala sobre o estupro de vulnerável, que caracteriza ele como ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com uma pessoa menor de 14 anos. A pena para isso é de 8 a 15 anos de reclusão. Incorre nessa mesma pena quem pratica essas ações descritas com alguém que por uma enfermidade ou por deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática desse ato, ou que por qualquer outra causa não possa oferecer resistência. É isso que diz o texto do Código Penal. Se dessa conduta resultar lesão corporal de natureza grave, a pena aumenta de 10 a 20 anos. E se dessa conduta resultar a morte, a pena é de 12 a 30 anos. Então, a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos é um estupro de vulnerável. E também naquelas pessoas com enfermidades, portadoras de retardo mental, de deficiência mental, qualquer pessoa que não possa oferecer resistência, pessoas idosas, por exemplo, entram nesse caso como um estupro de vulnerável. Bom, então como a gente já viu, a partir de 2009, tanto o homem como a mulher eles podem ser sujeito ativo ou passivo do crime de estupro, Porque agora, a partir de 2009, a gente admite que qualquer ato libidinoso praticado de forma violenta ou de grave ameaça a alguém é tido como um delito de estupro. Esse crime, a violência sexual, ela é de notificação compulsória. É importante que a gente saiba disso, E falando nisso, nesse crime, o que a lei espera que a perícia esclareça, enfim, eles esperam que a gente mostre se houve conjunção carnal, ou outro ato libidinoso praticados contra a vontade da vítima, se o agressor ele conseguiu esse intento com meio de emprego, de violência, se dessa violência resultou para a vítima uma lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, no caso de estupro de vulnerável, se houve emprego de grave ameaça para impedir a reação dessa vítima, se a vítima ela é tipificada como vulnerável, se o crime resultou em gravidez e se o agente transmitiu à vítima alguma doença sexualmente transmissível. É isso que a lei espera que a gente esclareça. E todas essas questões que a gente levantou, elas entram como qualificadoras do crime e podem aumentar a pena caso elas sejam positivas. Então, como que é a sequência dos fatos? Como que ocorre quando uma pessoa decide denunciar uma violência sexual? Lembrando que, como a gente viu no início dessa aula,
A grande maioria das pessoas, elas não procuram a delegacia para fazer nenhum tipo de denúncia. Isso acontece infelizmente, tá? Mas a gente vai tratar do caso de uma pessoa que foi vítima de um crime de estupro, foi vítima de uma violência sexual e decidiu denunciar. Essa pessoa vai procurar a delegacia, lá vai ser feito um boletim de ocorrência. Depois disso, o delegado vai assinar uma requisição para um exame de constatação de violência sexual. Essa requisição é que move o trabalho do perito no Instituto Médico Legal. Então, essa pessoa, em mãos dessa requisição, ela vai se dirigir ao ML ou vai ser encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer a coleta, para que o médico legista faça a coleta do histórico dessa agressão e dos vestígios que o crime deixou. Tá? Essa sigla, NAVES, ela significa Núcleo de Assistência a Vítimas de Violência Sexual. A gente vai falar sobre o NAVES mais para frente um pouquinho. Depois disso, depois desse atendimento no Instituto Médico Legal, essa pessoa é encaminhada ao Hospital Júlio Miller. Lá também existe um núcleo de assistência a vítimas de violência sexual. Essa pessoa vai passar por avaliações psicológicas, essa pessoa também vai passar por uma bateria de exames também em relação a doenças sexualmente transmissíveis. Pode ser feita a profilaxia para doenças sexualmente transmissíveis também, e uma contracepção de urgência, se for o caso, também se for necessário. Bom, então como a gente viu anteriormente, essa pessoa sofreu uma agressão sexual, procurou a delegacia, lá foi feito um boletim de ocorrência, e para que seja realizada a perícia, né, de constatação de violência sexual pelo médico legista, é necessário que seja feita a requisição pela autoridade policial competente. Nessa requisição, que deve conter o tipo de exame solicitado, nesse caso especificamente o exame de constatação de violência sexual. Lembrando que o médico perito ele não pode ter prestado assistência médica ao periciando. O médico perito não pode ter prestado assistência médica à vítima. Tá? Bom, então pessoal, aqui a gente observa um modelo da requisição de exames que a gente recebe da autoridade policial no Instituto Médico Legal de Cuiabá. Tá? Ela contém o nome da vítima, algumas informações sobre ela e a natureza do exame. É muito importante que o delegado descreva a natureza do exame que ele quer que seja feito. Né? Existem exames que a gente faz de lesão corporal, existem exames cautelares que a gente faz também, e nesse caso específico, um exame de constatação de violência sexual. Pode conter o termo conjunção carnal, pode conter o termo ato libidinoso, mas é um exame de constatação de violência sexual. Ele tem que ter a assinatura do delegado, ele tem que ter a assinatura da autoridade policial responsável e a data. Né? Lembrando também que esse histórico do fato, ele é muito importante para a gente, porque a gente não vai fazer uma análise da vida sexual pregressa dessa vítima. A gente vai analisar o ponto onde essa pessoa foi a vítima de uma violência sexual. Okay? Bom, então essa vítima, ela sofreu uma agressão sexual, ela procurou a delegacia, lá foi feito um boletim de ocorrência, o delegado, ele, através de uma requisição, solicitou um exame de constatação de violência sexual e essa pessoa foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. Lá no Instituto Médico Legal, ela vai passar pelo médico legista, né? O médico legista ele vai fazer uma coleta do histórico dessa vítima, até porque a gente não vai fazer uma pesquisa do histórico sexual daquela vítima. A gente vai fazer a coleta do histórico sobre a agressão. Né? Depois da coleta desse histórico, a gente vai levar essa pessoa a uma sala para fazer a coleta dos vestígios que foram deixados. Então a gente vai fazer uma análise da ruptura imenal, né? Se for uma vítima virgem, uma ruptura imenal recente, isso é importante para fazer um nexo de causalidade e um nexo temporal com o relato da vítima. Uma vítima que possui ruptura imenal ou rupturas imenais antigas, né? Isso dificulta a nossa análise, porque uma ruptura imenal ela cicatriza lá por volta dos seus 10 dias de lesão. Então, a partir dos 10 dias, a gente não sabe se aquela lesão foi provocada com 15 dias, com 30 dias, com um mês, com um ano, com 10 anos. Então, essa relação de temporalidade fica comprometida
se houver, por exemplo, só ruptura iminal antiga como vestígio. Nós procuramos também, isso é muito importante, no fundo de saco vaginal a gente faz um swab, procurando espermatozoides, procurando PSA, né, no caso de vítimas do sexo feminino. Lembrando que a gente faz também essa pesquisa no ânus também das vítimas, tanto das mulheres quanto dos homens, procurando exatamente isso, procurando espermatozoides ou o PSA, né? Lubrificantes, látex, pelo pubiano que seja diverso do que a vítima possui, né? A gente faz a coleta disso para investigação de material genético. Isso a gente faz a comparação de material genético do agressor e vítima. Na vítima a gente colhe o material da mucosa oral dela, né? Exames de gravidez também é feito, né, para comprovar a violência sexual. O esperma na pele ou nas roupas, né? As roupas são encaminhadas diretamente para o laboratório forense. Na pele a gente faz um processo parecido com a coleta no fundo de saco. A gente faz um swab também, só que usando água destilada. A partir disso, a gente faz um encaminhamento para a pessoa para o Hospital Júlio Miller, onde é feita a assistência médica em relação a essa violência sexual. A gente vai falar mais para frente um pouquinho de como é o procedimento na assistência. Então a gente vai falar agora um pouquinho, antes da gente entrar naquele assunto dos agravos, né, e da assistência em si, vamos falar um pouquinho sobre a assistência no Instituto Médico Legal, ou no cenário ideal em que isso ocorreria, né? A gente vai falar mais para frente um pouco sobre o Naves e como ele se enquadra nessa questão, né? Então, o que a gente espera que exista? O que a gente gostaria que estivesse à disposição da vítima quando ela é encaminhada a um serviço um serviço pericial? A gente espera uma área física adequada, a gente espera que tenha recursos humanos adequados, né, como médicos, enfermeiros, terapeutas, né, psicólogos, né. O registro de dados é fundamental, né, um bom sistema de registro de dados. Equipamentos instrumental é de extrema importância. Uma constante sensibilização e capacitação dos profissionais que estão envolvidos com essa avaliação da constatação de violência sexual. Atendimento 24 horas, um laboratório que esteja disponível 24 horas para coleta de exames, farmácias. A gente colocou esse dentro do PS questionado, porque assim, existe um movimento, existe um anseio para que a coleta de vestígios, como por exemplo a coleta de vestígios, ela seja realizada pela equipe de assistência. Isso é preocupante. Por quê? A equipe de assistência, a preocupação total dela é em relação à vítima, em relação aos agravos da vítima. A equipe de assistência ela não tem responsabilidade com relação à coleta de vestígios. É importante que a equipe ela se envolva nisso e que preserve isso o máximo que for possível, mas ela não tem essa responsabilidade. Então, dentro de um processo criminal, dentro de uma instrução criminal, na coleta de vestígios, a gente tem o que a gente chama de cadeia de custódia. Essa cadeia de custódia, ela é um sistema que é feito para que as provas que sejam coletadas, elas tenham um direcionamento, elas tenham uma abordagem que sempre fique institucionalizado, sempre dentro da instituição, que não tenha falhas, que não tenha fuga disso. Dentro de um pronto-socorro, dentro de um sistema de saúde assistencial, essa cadeia de custódia ela se perde, porque as pessoas que estão ali elas não têm a responsabilidade pela coleta desses vestígios. Então, por isso que é preocupante toda essa questão de avaliação e de coleta desses vestígios dentro de um pronto-socorro, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o núcleo de assistência a vítimas de violência sexual.
Esse núcleo ele foi idealizado para receber essa vítima de violência sexual da forma mais humanizada possível, né? Com um atendimento diferenciado em questão de local, em questão de equipe também, separado da outra demanda, das demais demandas que o Instituto Médico Legal tem no seu dia a dia. Teria uma equipe médica específica para esse núcleo, uma equipe de psicólogos específica também para esse núcleo e toda uma estrutura voltada somente para vítimas de violência sexual. Isso na teoria. Na prática, existem situações que dificultam uma abordagem nesse sentido. Existem dias, por exemplo, que a assistência nesse núcleo é feita por homens, né? Não existem mulheres nesse dia de plantão. O núcleo, inicialmente, foi idealizado para que apenas médicas atendessem essa vítima de violência sexual. A equipe de psicologia, ela não fica de plantão 24 horas. A equipe de psicologia atende apenas em horário comercial. Também é outra situação que dificulta essa abordagem, né? Então, a criação do NAVES ele foi inicialmente feito para essa recepção, mas existem situações que dificultam a atuação dele de uma forma mais abrangente. Esse slide mostra, dentro do núcleo de assistência a vítimas, quais são os aparelhos que a gente tem à disposição, né, para realizar esse exame, né, a mesa ginecológica, o banheiro que é para a vítima, um banheiro específico para a vítima dentro desse núcleo, o foco de luz, camisolas, biombos, né, mesas, cadeiras, ar-condicionado, computador e impressora. Essa sala que a gente está vendo do lado para o atendimento a vítimas de violência sexual são crianças, isso acontece, né, a gente sabe, e durante a abordagem da psicóloga em relação às crianças é feita nessa sala para tentar, como a coleta de informações numa criança geralmente é uma situação complicada, uma situação difícil, é feita nessa sala para que seja feita de uma forma mais tranquila, de uma forma mais lúdica. Bom, então a gente vê a equipe multidisciplinar, que é a equipe ideal, né, para a recepção de uma vítima de violência sexual dentro do Instituto Médico Legal, né, composta por médico, obviamente pelo enfermeiro, pelo psicólogo, assistente social, né, essa é a equipe ideal para a recepção dessa vítima, né. Como a gente disse anteriormente, existem pontos de fragilidade, existem profissionais que não trabalham em regime de plantão, isso dificulta a abordagem dessa vítima por toda essa equipe, mas essa é a equipe ideal para a recepção dessa vítima. Bom, como foi dito anteriormente, a violência sexual, o crime de estupro, é uma situação de notificação compulsória. E esse é um modelo de documento que é feito para realizar essa notificação. Então, só para vocês terem um contato, na assistência médica, é esse o documento que tem que ser prescrito, que tem que ser preenchido, na verdade, para a notificação de uma agressão sexual. Essa vítima, ela passou pelo Instituto Médico Legal, foi feita a perícia, né? Em seguida ela é encaminhada para um serviço de atendimento médico, né? Um serviço de assistência médica. No caso aqui em Cuiabá, essa vítima é encaminhada para o Hospital Júlio Miller, lá para o núcleo de assistência deles. Lá essa vítima vai passar por uma série de exames, né? Grupagem sanguínea, é feito o exame de beta-HCG, lembrando que é importante, porque se da agressão resultou gravidez, isso é uma qualificadora do crime. É feito testes para doenças sexualmente transmissíveis, importante o teste para HIV ou anti-HIV, porque se da agressão resultou em doença incurável, também é uma qualificadora. Então, tudo isso é importante para a nossa avaliação, não só é importante para a vítima, né, para o tratamento dela, como para a instrução do processo legal no que diz respeito a qualificadoras do crime.
Nesse slide mostram algumas medicações que são feitas como profilaxia para doenças, né, que são feitas nesses núcleos de atendimento a vítimas. Importante a questão da contracepção de urgência e a pergunta, né, sobre uma possível gestação anterior à agressão, né? Isso é importante para a gente poder prescrever esse medicamento de uma forma segura. Bom, só para lembrar que a notificação nos casos de violência sexual ela é compulsória, né? No caso dos atendimentos em serviço público de saúde ou privado, ou seja, o profissional que realiza esse atendimento, ele tem o dever de informar o Ministério da Saúde. Tá? Essa informação é feita através daquele formulário que a gente viu anteriormente. A gente está caminhando para finalizar esse nosso momento e eu queria só discutir duas situações com vocês em relação, primeiro, em relação à coleta de vestígios, à coleta de material. A gente pensa na agressão sexual, quando a gente pensa no crime de estupro, a gente pensa logo na conjunção carnal. A gente pensa na penetração, né, do pênis numa vagina, uma ejaculação, enfim, a gente tem todo esse cenário para coleta de vestígios, para coleta de esperma, para análise de DNA e tudo mais. Infelizmente, nem sempre esses vestígios eles são tão aparentes, né? Eles são tão disponíveis para a nossa coleta como nesse caso. Né? Esse seria um caso em que a gente conseguiria fazer uma coleta com tranquilidade. Por exemplo, num caso de um estupro em relação a uma criança, né? Um ato libidinoso cometido contra uma criança ou, enfim, um adulto também. Como a gente viu anteriormente, carícias, beijos, enfim, tudo isso pode ser considerado estupro. A grande questão é que esse tipo de agressão não costuma deixar um vestígio aparente, a menos que exista uma mordida, por exemplo, no seio de uma mulher. A gente observa também o popular chupão no pescoço, né? Aquela equimose que é deixada no pescoço decorrente de uma sucção violenta. Esses sinais eles não são geralmente a gente não observa eles no nosso dia a dia. O agressor sexual, obviamente, ele toma alguns cuidados para que esses vestígios não sejam visíveis e dificultar o trabalho da perícia. Né? Essa é uma situação crítica para a gente, porque nem sempre, como eu disse, os vestígios eles são tão aparentes ou são visíveis para que a gente possa coletá-los. Outra situação importante que a gente tem que levar em consideração na questão da violência sexual, do crime de violência sexual, o que acontece em alguns casos, principalmente em crianças levadas ao Instituto Médico Legal, infelizmente acontece muito o caso de alienação parental. O que é isso? Um pai, né, leva a criança ao Instituto Médico Legal, né, faz uma denúncia em relação a um crime de violência sexual, baseado no desconforto dele em relação na nova relação, por exemplo, da sua ex-companheira com uma outra pessoa. Esse pai leva a criança à delegacia e ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de violência sexual sem nenhum histórico ou nenhuma fonte, nada que sugira que exista uma violência sexual. E o contrário também acontece. A mãe, às vezes, leva a criança à delegacia e posteriormente ao Instituto Médico Legal para fazer um exame de constatação de violência sexual baseado no fato de que o seu ex-companheiro tem uma nova companheira agora. Então, essa criança passa o fim de semana com o pai, volta para casa com a mãe, né? E sem nenhum tipo de histórico ou de nada que possa comprovar uma violência sexual, essa mãe leva a criança para simplesmente provocar ou para causar um desconforto para o pai dessa criança.
Isso infelizmente acontece, esses casos de alienação parental acontecem, e a gente tem que analisar isso de uma forma muito cuidadosa, para separar o que é um caso realmente desse de onde não há uma violência sexual, onde a criança está bem, num caso onde há uma agressão sexual e essa criança pode estar sofrendo em relação a isso. Então é isso. São esses dois pontos que eu gostaria de que a gente pensasse, que a gente refletisse sobre isso. Bom, obrigado a todos que acompanharam essa aula. Espero ter amenizado as dúvidas que vocês têm em relação ao crime de estupro e como que esse crime de estupro é abordado em relação ao seu processo jurídico, principalmente no que diz respeito à avaliação médica no Instituto Médico Legal. Se alguém tiver alguma dúvida, pode passar para a Thaisa, que ela vai passar para mim, ok? Então, obrigado a todos e até mais.